Eles nos chamavam de vermes da terra, feitos para escavar a riqueza que nunca seria nossa. Mas a terra que eles tanto cobiçavam seria também o seu túmulo. Em Minas Gerais, 10 capatazes aprenderam que o horror que infligiam podia ser devolvido em sua própria carne. Esta é a história de como a mina se tornou juíza e os escravos, os coveiros. Mas antes de continuar, olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Bruno Henrique, narrador do Além da Escravidão. E hoje se prepare, porque você vai conhecer uma história antiga que vai mexer com seu coração. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de qual cidade você está nos ouvindo. Eu adoro saber até onde nossas histórias chegam. Prepare-se, porque a emoção começa agora. Em meados do século XVIII, Vila Rica, o coração pulsante do ouro em Minas Gerais, escondia não só pepitas reluzentes, mas também as cicatrizes mais profundas da humanidade. Era um lugar onde o suor e o sangue escravizado alimentavam a riqueza da coroa e a opulência de senhores sem alma. Na mina do Fio d'Ouro, o ar era denso, pesado com a poeira e o desespero. Sob a terra úmida e escura, jazia Calu, conhecido pelos seus como Mata-Fome. Um homem de 40 anos, com a força de um búfalo e a sabedoria da terra. Seus ancestrais, do povo Luba no Congo, haviam ensinado a ele os segredos da rocha, como ela respirava, como cedia, como traía. Calu, mais do que ninguém, conhecia cada veia e cada fratura daquela mina. Uma dança mortal entre o homem e o minério. Mas nem todo o seu conhecimento da terra pôde protegê-lo do horror que viria. Naquela mina, o ouro era mais do que metal precioso. Era a moeda da crueldade. 10 capatazes, entre eles o sádico Jerônimo, o corta-cota, e o impiedoso Bento, o chibata, governavam as galerias com uma brutalidade que gelava até a alma das pedras. Chicotadas eram a canção do dia, e a fome, a sombra constante. Cada escravo tinha uma cota de ouro para cumprir, e falhar significava o inferno. O coronel Agripino, dono da mina, era o ápice dessa pirâmide de dor. Sua arrogância era tão grande quanto sua fortuna. Para ele, escravos não eram gente, mas ferramentas descartáveis. Foi ele quem assinou a sentença de Dandara, o caçula de Calu, um menino de apenas 10 anos. Dandara, faminto como todos, escondeu uma pequena pepita, talvez para dar à sua mãe, talvez para sonhar com um pedaço de pão. Foi pego. A punição, decidida pelo próprio coronel, seria uma demonstração de poder. Calu foi arrastado até a galeria mais instável, um corredor estreito onde as rochas suavam perigo. Ali, diante de seus olhos, o menino Dandara foi acorrentado. Os capatazes riram, os outros escravos choraram em silêncio. Calu implorou, sua voz rouca, seu coração dilacerado. Mas o coronel Agripino apenas sorriu, um sorriso que prometia mais morte e desespero. A terra estremeceu, um gemido distante. Pequenas pedras começaram a cair, como lágrimas da mina. Dandara clamou pelo pai, sua voz infantil ecoando no abismo. Calu viu o terror nos olhos do filho, sentiu o chão vibrar sob seus pés. E então, o desmoronamento. Não foi grande, mas foi suficiente. Suficiente para engolir Dandara, sufocá-lo, calá-lo para sempre. O grito final do menino, abafado pela terra, rasgou o peito de Calu. Ele caiu de joelhos, não em súplica, mas em uma dor que transcendia qualquer dor física. O corpo miúdo de seu filho, enterrado vivo pela ganância. Os capatazes brindaram com cachaça, zombando da miséria. Naquele momento, enquanto a mina se silenciava, Calu sentiu a terra em suas mãos. E ali, na escuridão, nasceu uma promessa fria e mortal. Aquela mesma terra que engolira seu filho seria também o túmulo de seus algozes. A fúria não era mais um incêndio, mas um rio subterrâneo, silencioso e implacável. A mina do Fio d'Ouro não era apenas um buraco na terra, era um purgatório. Cada dia amanhecia com o tinido gélido dos grilhões, arrastados pelos pés de centenas de homens e mulheres condenados ao subsolo. A luz do sol era um luxo esquecido,
trocada pela penumbra claustrofóbica das galerias, iluminadas apenas por tochas bruxuleantes que mal espantavam as sombras ameaçadoras. O ar era pesado, saturado com a poeira fina que entrava nos pulmões, a umidade que grudava na pele e o cheiro metálico de suor, sangue e desespero. Lá dentro, o som era uma sinfonia infernal, o rangido constante das picaretas contra a rocha, o barulho oco das pás removendo a terra, o gemido abafado de exaustão e, pontuando tudo, o estalo seco e cortante do chicote. Esse som era a música tema do Fio d'Ouro, regido pelos capatazes. Jerônimo, o corta-cota, era um homem corpulento, com um bigode ralo e olhos que pareciam sempre calcular a próxima punição. Seu prazer era a cota. Se um escravo falhava em entregar o peso exigido de ouro, Jerônimo não perdia tempo com perguntas. Ele simplesmente cortava a ração de comida daquele dia ou da semana. O ouro não se esconde para gente fraca. Ele rosnava, enquanto o estômago dos mineradores roncava em agonia. Amanhã vão cavar com os dentes se for preciso. Bento, o Chibatas, por sua vez, era magro e ágil, com um olhar febril de crueldade. O chicote era uma extensão de seu braço. Seus alvos preferenciais eram as costas dos que já cambaleavam de cansaço, ou os que ousavam um olhar de desafio. Certa vez, um jovem chamado Jona, exausto, deixou sua picareta cair. Bento, com um sorriso de escárnio, o forçou a pegá-la com a boca, enquanto o açoite dançava em suas pernas nuas. "Verme inútil!" ele gritou, as palavras cortando mais fundo que o couro. "Aprenda seu lugar." A comida era uma piada cruel. Um punhado de farinha de milho, um pouco de feijão aguado, talvez um pedaço de carne salgada rançosa, 1 ou 2 vezes por dia. Suficiente apenas para manter a chama da vida bruxuleante, nunca para restaurar a força. As senzalas, no final do dia, eram mais uma extensão da mina, escuras, úmidas, abarrotadas de corpos suados e feridos. O ar era irrespirável, o cheiro de corpos, doenças e medo. Ali, sob a pouca luz das lamparinas, a tosse seca dos pulmões cheios de poeira se misturava aos gemidos de dor e ao choro abafado dos que sonhavam com a liberdade. Mas no meio de tanta escuridão, havia uma luz, tênue, mas persistente. Era Kalu. Antes do luto final por Dandara, Kalu era um farol. Sua altura imponente, sua pele escura como a noite mais profunda das galerias, e seus olhos, que pareciam ver através da rocha, impunham respeito. Ele não era um líder de palavras estrondosas, mas de ações e de uma presença calma e inabalável. Quando um teto de uma galeria rangeu de forma perigosa, foi Kalu quem, com um olhar, soube identificar a falha, o ponto exato onde a pressão era insustentável. "Ali, irmão!" ele sussurrava para o escravo ao lado, apontando para uma fissura quase invisível. "A rocha chora. Mude o apoio." Sua voz era um murmúrio grave, quase um segredo compartilhado com a terra. Ele podia sentir as vibrações do minério, prever pequenos desmoronamentos, encontrar as veias mais ricas com uma intuição que os capatazes atribuíam à sorte, mas que era puro conhecimento ancestral. Certa manhã, um grupo de escravos foi forçado a trabalhar em uma galeria que Kalu sabia ser um risco iminente. Ele tentou alertar Jerônimo, que o repeliu com um empurrão e um xingamento. "Cala a boca, o animal! Vai trabalhar!" Horas depois, a galeria desabou parcialmente, ferindo 3 homens. Kalu foi o primeiro a se arriscar nos escombros, usando sua força lendária para mover pedras que outros não conseguiriam, e sua perícia para estabilizar a área, salvando os feridos. Ele não era apenas forte, era um mineiro mestre, um guardião dos segredos da terra. Ele também era o conselheiro silencioso. Quando um escravo era chicoteado, Kalu, à noite, esfregava em suas feridas uma pasta de ervas que ele mesmo coletava furtivamente, murmurando cantos de sua terra natal. "A dor passa, mas a lembrança fica", ele dizia, seus olhos fixos na escuridão. "E a lembrança é mais forte que o açoite."
Ele ensinava, discretamente, como reconhecer as ervas medicinais que cresciam rasteiras nas encostas, como usá-las para aliviar febres ou curar pequenos cortes. Ele era o ponto de apoio, o alento em um mundo de aflição, um elo com a humanidade que os capatazes tentavam esmagar. Kalo tinha uma esposa, Miala, e antes de Dandara, havia outros filhos que o tempo e a escravidão levaram. Mas Dandara era sua última luz, a pequena faísca que ainda aquecia seu peito. Ele sonhava para Dandara uma vida de liberdade, longe do pó e do grilhão. Kalu contava histórias de sua terra, do Congo, onde os homens eram livres e a terra não era um carrasco, mas uma mãe. Ele via nos olhos do filho a mesma curiosidade, a mesma centelha de vida que ele se recusava a deixar morrer. A tragédia de Dandara não foi apenas a morte de uma criança, foi a pulverização da última esperança de Kalu. Foi a gota que transbordou o oceano de sua paciência. Foi o momento em que a figura estoica e resiliente de Kalu, o mata-fome, se partiu, revelando uma fúria fria e implacável. Aquele que antes era o curador, o protetor, agora via a terra não como uma aliada a ser compreendida, mas como uma arma a ser empunhada. A crueldade dos capatazes havia plantado uma semente de horror. E Kalu, com Dandara em seus braços, jurou que essa semente germinaria em sangue e rocha, engolindo aqueles que a semearam. O silêncio engoliu o último grito de Dandara. Kalu sentiu a terra tremer, não pelo desmoronamento, mas pela convulsão em seu próprio peito. Seus joelhos cederam na lama. Ele cavou, com as unhas, com as mãos nuas, com a fúria que nascia do luto, pedra a pedra, terra úmida a terra úmida. Ele desenterrou o corpo miúdo de seu filho. O pó da mina parecia ter apagado o brilho da pele jovem. Nos braços de Kalu, Dandara era um peso de dor e desesperança. No alto da mina, o coronel Agripino e os 10 capatazes riam. Seus brindes com cachaça ecoavam, uma chacota cruel à tragédia. Kalu levantou os olhos. Não havia mais lágrimas. A tristeza havia sido consumida por um fogo gelado. Ele viu Bento, o Tibata, apontar para ele e murmurar algo para Jerônimo, o corta-cota, que assentiu com um sorriso sádico. Naquele momento, Kalu não era mais um pai em luto. Era um caçador, um juiz. A paciência de décadas, a resiliência infinita, tudo se estilhaçou. E no lugar, nasceu uma determinação de ferro. A terra que levava seu filho levaria também seus algozes. Nos dias que se seguiram, Kalu caminhava pela mina com uma nova aura. Seus movimentos eram os mesmos, mas seus olhos. Eles não carregavam mais a resignação, mas um cálculo frio. Ele observava cada passo de Jerônimo, cada galeria que Bento visitava, onde os capatazes se reuniam, longe dos olhos curiosos do coronel, para contar o ouro roubado e beber cachaça barata. Ele notou a galeria mais profunda, a garganta do diabo, como os escravos a chamavam, um lugar isolado, raramente fiscalizado, perfeito. Kalu sabia quem procurava, não qualquer um, somente aqueles cujo ódio era tão profundo quanto o seu, aqueles que haviam perdido tudo. Sua primeira escolha foi Obi, jovem, mas com uma força que rivalizava a de Kalu. Havia sido chicoteado por Bento apenas semanas antes, suas costas ainda marcadas, mas seu espírito inquebrável. Obi tinha uma irmã mais nova, escravizada na cozinha da casa grande, e seu maior medo era vê-la um dia na mina. Uma noite, após o trabalho, Kalu esperou Obi na saída da mina, na penumbra onde as tochas tremeluziam. Obi! Kalu chamou, sua voz baixa. Obi parou, virando-se. Seus olhos jovens estavam cansados, mas alertas. Mestre Kalu, a terra engoliu meu filho, Kalu disse sem rodeios. Eles o deixaram morrer na escuridão. Eles riram. Obi apertou os punhos. Eu vi, mestre. Eles riem de todos nós. Kalu olhou para Obi, seus olhos se encontrando na semi-escuridão. A terra pode engolir outros. Os que riem, os que chibateiam, os que roubam. Os olhos de Obi se arregalaram. Ele compreendeu. Não era sobre fuga. Era sobre justiça.
Meu pai foi enterrado nesta mina. Obi sussurrou, a voz carregada. Meu avô. Seus gritos ainda ecoam. Eu quero ver o riso deles virar medo. Quero ver o medo virar pó. Você jura? Kalu perguntou. Pela alma de meus ancestrais. Obi respondeu, sua voz firme. Pela liberdade de minha irmã. Eu juro. A segunda era Nzinga, mulher mais velha, curandeira em sua terra, com a sabedoria das ervas e dos espíritos. Ela havia perdido o marido e 2 filhos para a mina e a chibata. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora guardavam uma melancolia profunda, temperada por uma raiva silenciosa. Kalu a encontrou na senzala, cuidando da febre de uma criança. Nzinga, Kalu disse, ajoelhando-se ao lado dela. A terra está pedindo um sacrifício, não mais de nós, mas deles. Nzinga parou de esfregar as ervas no peito da criança. Ela olhou para Kalu, seus olhos parecendo ver sua alma. Eu ouvi o choro de Dandara, Kalu. Ela respondeu, sua voz rouca. Eu ouvi o riso deles. Eu já enterrei demais os nossos. Minhas mãos estão cansadas de cavar covas de dor. Elas querem cavar covas de justiça. Você se junta a mim? Kalu perguntou. Nzinga balançou a cabeça lentamente. Minhas mãos não são fortes como as suas, mas meus olhos veem e meus ouvidos escutam. Eu sei como esconder, como sussurrar verdades, como manter um segredo tão bem guardado quanto o ouro nas profundezas. Juramos, Kalu disse. Pelas almas que foram para o reino dos ancestrais, Nzinga respondeu, sua voz firme. E pela paz que encontraremos na vingança. Eu juro. O círculo cresceu, cuidadosamente, sussurro por sussurro, olhar por olhar. Zumbi, o mais jovem e impetuoso, que sonhava com quilombos e liberdade. Ele tinha visto seu irmão mais velho sucumbir à exaustão e à brutalidade de Jerônimo, morrendo nos braços do pai. A raiva era seu combustível. Eu quero vê-los implorar. Zumbi rosnou para Kalu. Implorar por um sopro de ar que eles negaram a tantos de nós. Havia também Pacho, um homem forte, de poucas palavras, mas com uma lealdade feroz. Sua família, desfeita na travessia, não o deixava esquecer a dívida que tinha com a vida. Ele tinha visto os horrores da escravidão em primeira mão e ansiava por um acerto de contas. E Miala, a esposa de Kalu, que não podia participar diretamente da mina, mas que, com seu olhar de força, apoiava o marido. Ela era a guardiã silenciosa, a força que mantinha Kalu de pé nas noites mais escuras. As reuniões eram breves, furtivas, sempre nas galerias mais remotas da mina, sob o pretexto de trabalhar em horários incomuns, ou nas sombras da senzala, quando os capatazes estavam embriagados ou adormecidos. As palavras eram poucas, os olhares, muitos. A cada novo membro, um ritual simples e solene. Kalu tirava um punhado de terra da mina, escura e fria. Cada um passava a terra pelas mãos. Esta terra é nosso sangue, Kalu sussurrava. Nossa dor, nossa mãe, e será nossa arma, nosso juiz, nossa vingança. Cada um repetia. A terra era fria e úmida, mas a promessa em seus corações queimava. Eles eram 6. Kalu, Obi, Nzinga, Zumbi, Pacho e mais 2, cujos nomes a história oficial apagaria, mas cujos espíritos vibrariam na memória da mina. 7 almas, unidas por um juramento de sangue, silêncio e terra. 7 sombras, que agora se moviam com um propósito sombrio, planejando o impensável. A transformação de Kalu não era solitária. Era um eco que despertava a fúria adormecida em outros corações. Eles não eram mais vítimas. Eram os coveiros. O luto por Dandara não havia suavizado Kalu. A cada dia, sua dor se solidificava em um propósito cortante como obsidiana. Ele agora via a mina do Fio d'Ouro não como uma prisão, mas como um tabuleiro de xadrez, onde a terra era sua aliada mais letal. Seus olhos, antes carregados de sofrimento, tornaram-se mapas ambulantes das galerias subterrâneas. Ele observava cada movimento dos 10 capatazes, notava seus vícios, suas rotinas. A cada noite, ao lado de Obi,
Nzinga e os outros conspiradores, os sussurros do plano tomavam forma, pesados como as rochas que iriam mover. Eles se reúnem na garganta do diabo. Kalu sussurrou uma noite, seu dedo traçando um desenho na terra batida da senzala. Lá, dividem o ouro que roubam de nós, bebem cachaça, riem de nossa miséria. Obi assentiu, seus olhos brilhando na penumbra. A garganta é um poço sem fim. Ninguém desce lá a menos que seja obrigado. Por isso é perfeita, Kalu respondeu, longe dos olhos do coronel, funda e instável. A garganta do diabo era uma galeria labiríntica, cavada às pressas anos atrás, em busca de uma veia rica que se mostrou traiçoeira. Seus pilares de sustentação eram poucos e antigos, corroídos pela umidade constante. O teto, uma mistura de argila compactada e rochas soltas, gemia a cada vibração mais forte da mina. Era um lugar que inspirava temor, até nos mineradores mais experientes. Kalu, no entanto, a via como o útero de sua vingança. O plano era meticuloso, um poema sombrio à inteligência dos oprimidos. Kalu sabia que um desabamento aleatório não bastava. Precisava ser um acidente que atingisse apenas os capatazes e que permitisse a fuga de seus homens. Nós não atacaremos com picaretas e facões, Kalu explicou, sua voz grave. Usaremos a própria mina. A própria terra será nossa arma. Por semanas, Kalu transformou seu trabalho diário em um ato de sabotagem silenciosa. Seus dedos, calosos e fortes, deslizavam pelas fissuras da rocha. Ele ouvia o gemido da terra, a melodia dos minérios. Com pequenos cinzéis improvisados, feitos de restos de ferramentas, ele começou a alargar rachaduras invisíveis nos pilares de sustentação da garganta do diabo. Não o suficiente para um colapso imediato, mas o bastante para comprometer a estrutura. Como um cupim, comendo a madeira por dentro, Nzinga murmurou, compreendendo a estratégia. Kalu também sabia que a terra não seria a única ferramenta. Em seu trabalho diário, ele vinha coletando, disfarçadamente, pequenas quantidades de pólvora usada para as detonações controladas. Guardava-as em pequenos sacos de couro, escondidos em fendas secretas. Obi, com sua força bruta, ajudou a mover pedras pesadas, expondo as bases de pilares estratégicos, que Kalu, então, enfraquecia com cunhas de madeira apodrecida, cuidadosamente disfarçadas. Zumbi, ágil e pequeno, era o ideal para se esgueirar por passagens estreitas. Ele foi encarregado de cavar, por trás das paredes da garganta, pequenos túneis de fuga para os conspiradores. Ratos que preparam a toca para o leão. Zumbi disse, um sorriso sombrio em seus lábios. Essas passagens de fuga eram estreitas, rastejantes, mal iluminadas, mas levariam os homens de Kalu a galerias mais seguras, permitindo-lhes escapar do desabamento e, crucialmente, retornar para finalizar o trabalho. A rota de fuga era testada várias vezes por Zumbi, no escuro total, até que ele a soubesse de cor, cada curva, cada pedra solta. A escolha da data era tão crucial quanto a estratégia. Kalu havia notado que, em noites de chuva forte, os capatazes eram mais relapsos, menos atentos. A água que escorria pelas galerias também amolecia a terra. Tornava o peso da mina ainda mais opressivo e a rocha mais frágil. Além disso, o barulho da chuva abafaria qualquer som incomum. Uma noite de tempestade, Kalu decretou. A terra estará furiosa, e nós seremos seus filhos. O plano se desdobrava em fases. Primeiro, o enfraquecimento contínuo dos pilares. Segundo, a criação das passagens de fuga. Terceiro, o ataque. Eles esperariam que os 10 capatazes estivessem reunidos na garganta do diabo, embriagados e distraídos por seu ouro. Kalu e seus homens usariam a pólvora para detonar pequenos pontos-chave nas entradas e saídas da galeria, causando um desmoronamento localizado, projetado para selar os capatazes lá dentro, mas sem atingir as rotas de fuga. O objetivo não era matar com o desabamento inicial, mas prendê-los, selá-los vivos. E então, Kalu disse,
seus olhos fixos no vazio. A mina fará o resto, e nós seremos seus coveiros. Cada detalhe era repassado, a posição exata de cada carga de pólvora, o momento de acender os pavios, a sequência de fuga, o tempo que teriam para selar as aberturas restantes, impedindo qualquer chance de resgate ou escape. Nzinga, com sua mente aguçada, ajudava a identificar os momentos de maior distração dos capatazes, os turnos em que menos outros escravos estariam por perto. Pacho, com sua força inabalável, garantiria que os pilares-chave recebessem o golpe final no momento certo. Não havia espaço para o erro. Um passo em falso, e não apenas a vingança seria frustrada, mas todos eles pagariam com a vida. E talvez algo pior. A inteligência de Kalu, antes usada para a sobrevivência, agora era a força motriz de uma justiça sombria e inevitável. Os capatazes, em sua arrogância, nunca imaginariam que os vermes da terra, que chicoteavam e exploravam, estavam, na verdade, preparando sua própria tumba, usando os segredos da mina contra eles. A mina, que lhes dava riqueza, agora lhes cobraria a dívida final. As semanas que se arrastavam na mina do Fio d'Ouro eram como um fôlego preso. Para os capatazes, a rotina era a mesma. Chicotadas, gritos, a busca incessante por mais ouro. Mas para Kalu e seus conspiradores, cada dia era uma peça no tabuleiro sombrio. Cada movimento, um passo mais perto do abismo que preparavam. Kalu passava suas horas nas galerias mais profundas, perto da garganta do diabo. Sua picareta batia no ritmo usual, mas seus olhos examinavam a rocha com uma intensidade cirúrgica. Ele não estava apenas cavando ouro, estava desmantelando a própria espinha dorsal daquela seção da mina. Com ferramentas improvisadas, pontas de ferro afiadas, ele alargava fissuras invisíveis nos pilares que sustentavam a garganta. Pequenos golpes, quase inaudíveis, que corroíam a pedra por dentro. Era um trabalho de formiga, lento e implacável. A terra tem ouvidos, mestre Kalu. Obi sussurrou uma noite, enquanto Kalu disfarçava um novo entalhe num pilar. E agora, Obi? Kalu respondeu. Ela também tem dentes. Obi, com sua força, ajudava a expor as bases dos pilares mais grossos. Kalu, então, introduzia cunhas de madeira apodrecida em pontos estratégicos, não para derrubar imediatamente, mas para que a umidade da mina fizesse o seu trabalho, amolecendo a madeira, deixando a rocha sem apoio firme. Enquanto isso, Zumbi se esgueirava pelas passagens de fuga que havia cavado, túneis estreitos, apertados, que cheiravam a terra molhada. Ele verificava cada desvio, cada saída, memorizando o caminho na escuridão total. Era a rota de escape deles, o cordão umbilical entre a vingança e a liberdade. Quase não dá para respirar lá dentro, Zumbi relatou a Kalu, sua voz ofegante. Mas dá para passar. Rastejando, Kalu apenas assentiu. A claustrofobia seria o destino dos capatazes, não deles. A coleta de pólvora era o risco mais alto. Em pequenos turnos, um grão aqui, outro ali, roubavam-na dos depósitos dos explosivos. Escondiam os minúsculos sacos de couro em fendas nas paredes, cobertos por musgo e pedras soltas. Qualquer descuido seria a morte. O cheiro da pólvora é o cheiro da liberdade, Pacho murmurou. Um dia, guardando um punhado. Seus olhos brilhavam com uma determinação feroz. Nzinga era os olhos e ouvidos do grupo. Ela andava pela mina e pela senzala, observando os capatazes. Notava quando Jerônimo bebia demais, quando Bento se afastava para seus próprios pequenos furtos de ouro. Ela mapeava seus movimentos, seus horários na garganta do diabo. Eles se reúnem mais tarde, nas noites de lua nova. Nzinga informou Kalu, sua voz baixa e cheia de autoridade. Quando a escuridão é mais densa, acham que ninguém os vê. Mas a tensão era palpável. Os capatazes, talvez por instinto ou pelo aumento da rebeldia silenciosa, pareciam mais desconfiados. Jerônimo, o corta-cota, apertou as cotas de ouro, punindo com mais severidade os que falhavam. Bento, o chibata, redobrou as chibatadas, como se quisesse esmagar qualquer faísca de esperança.
Certa vez, Kalu estava a um pilar, disfarçando uma rachadura. Bento o Chibata passou por perto, seus olhos aguçados. Que tanto mexe aí, mata-fome? Bento rosnou, o chicote em sua mão direita. Kalu não piscou. A rocha geme. Tento achar o ouro, mestre Bento. Como sempre. Bento olhou desconfiado. Não me parece ouro que busca. Parece que brinca com a mina, como um menino. Ele deu um tapa na cabeça de Kalu. Cuidado, macaco. Esta mina morde. Kalu sentiu a pontada da ira, mas a manteve presa. Sim, mestre. A mina morde e engole. Um arrepio percorreu a espinha de Bento, que se afastou, sem entender por que aquela resposta lhe causava um calafrio tão intenso. A suspeita pairava. Um capataz reclamou de barulhos estranhos, vindos das galerias mais profundas, mas foi ignorado pelos outros, que atribuíram aos medos de escravo. Outro notou o aumento discreto da umidade na garganta do diabo, mas pensou ser apenas a estação das chuvas se aproximando. A cada noite, na senzala, sob o véu da escuridão, Kalu se ajoelhava, não para rezar a um deus distante, mas para conectar-se à terra, à alma de Dandara. Ele sentia o peso da vingança, mas também a leveza da justiça que se aproximava. A dor de seu filho era a gasolina para seu fogo. O céu, durante aqueles dias, foi um prelúdio sombrio. Nuvens carregadas se acumulavam sobre Vila Rica, prometendo uma tempestade violenta. A umidade crescia na mina, amolecendo a terra, aumentando a fragilidade das rochas. A mina inteira parecia respirar pesado, aguardando. E então, Nzinga trouxe a notícia. Esta noite, chuva forte. Eles vão se reunir, todos os 10, na garganta do diabo. Kalu olhou para os céus escuros através de uma fresta na senzala. O vento uivava, trazendo o cheiro da chuva que se aproximava. Raios rasgavam o firmamento, iluminando as montanhas por um instante, como a faca de um destino. A noite que a terra havia esperado chegou. A noite em que os vermes se tornariam algozes. A noite em que a mina se tornaria juíza. A noite engoliu Vila Rica. Lá fora, a tempestade castigava as montanhas, fazendo a terra tremer e os riachos incharem. Raios cortavam o céu, iluminando por instantes a fúria da natureza. Lá dentro, na mina do Fio d'Ouro, uma fúria ainda mais antiga e sombria estava prestes a ser desencadeada. Kalu e seus homens se moviam como sombras, os pés descalços, mal fazendo barulho na terra úmida. O cheiro da pólvora era um presságio, um perfume de vingança. Na garganta do diabo, a galeria mais isolada e traiçoeira, os 10 capatazes faziam sua festa particular. Uma tocha mal iluminava o grupo, que ria alto, suas vozes ressoando nas paredes úmidas. Garrafas de cachaça passavam de mão em mão, e punhados de ouro sujo brilhavam na luz bruxuleante. Mais um dia de vermes cavando nossa fortuna. Jerônimo, o corta-cota, bradou, levantando a caneca de cachaça. Seus olhos injetados de bebida e maldade. Sim! Bento, o Chibata, concordou, batendo o chicote no ar, rindo. Eles acham que nos enganam com suas pedras escondidas, mas a Chibata sempre acha o ouro. Eles zombavam dos escravos, de suas cotas impossíveis, dos corpos quebrados. Esqueceram que a terra tinha ouvidos. Esqueceram que os vermes que tanto desprezavam estavam agora, nas sombras, com a mão no gatilho de sua própria ruína. Kalu estava na entrada principal da garganta do diabo, seus olhos fixos na luz bruxuleante lá dentro. Ao seu lado, Obi e Pacho. Zumbi já estava posicionado na passagem de fuga, com os pavios em mãos. Nzinga, embora não diretamente na ação, sentia cada batida do coração da mina, sua premonição aguçada. Os risos dos capatazes eram a música que Kalu precisava. Era o som da híbris. Agora, Kalu sussurrou, sua voz uma lâmina fria. Obi e Pacho, com a força de leões, deram os golpes finais nos pilares que Kalu havia enfraquecido por semanas. Não foi um colapso imediato, mas um estalo seco, como ossos se quebrando, um gemido profundo da terra. No mesmo instante, Zumbi acendeu os pavios das pequenas cargas de pólvora.
estrategicamente colocadas nas entradas e saídas da galeria. Bum! Não foi um estrondo ensurdecedor, mas um ronco abafado, uma tosse violenta da mina. O chão tremeu com uma fúria nunca antes sentida. Pedras e terra começaram a despencar do teto da garganta do diabo, não em uma avalanche, mas em uma chuva constante e crescente. Lá dentro, o riso dos capatazes morreu. Virou gritos de pânico. "O que é isso?" Jerônimo berrou, o rosto pálido. "Desabou! A mina desabou!" Bento guinchou, tentando correr para a saída, mas a entrada que ele conhecia já estava selada por uma massa de rochas e terra. O desespero tomou conta deles. A tocha caiu, mergulhando a galeria em uma escuridão quase total, iluminada apenas por frestas de poeira e pequenos escombros. Os capatazes tropeçaram uns nos outros, suas vozes transformadas em clamores por ajuda, por misericórdia. "Ajuda! Pelo amor de Deus! Estamos presos! Tirem-nos daqui!" Calu e seus homens se moveram, não para ajudar, mas para sepultar. De suas posições seguras, eles começaram a trabalhar furiosamente, não com o objetivo de resgate, mas de finalização. Com picaretas e pás, eles jogavam toneladas de terra e rochas nas aberturas restantes da garganta do diabo. Cada pá cheia de terra era um golpe de justiça. Cada pedra era uma memória de Dandara, de todas as vítimas da mina. Os gritos de pânico dos capatazes, antes altos e histéricos, começaram a ficar abafados. O som das pás e picaretas de Calu e seus homens era o réquiem da mina. "Estou sufocando!" Um capataz chorou, sua voz embargada pela poeira. "Ar! Eu preciso de ar!" Outro implorava, a voz se transformando em um guincho agudo. Calu sentiu a vibração da terra, os clamores desesperados ecoando nas pedras. Ele podia ouvir Jerônimo, o corta-cota, tossindo, engasgando com a poeira, implorando por uma gota d'água. Ele que havia negado comida e bebida a tantos. Ele podia ouvir Bento Oshibata, cujos gritos de pânico se tornavam cada vez mais fracos, como os últimos suspiros de alguém que era chicoteado até a morte. A justiça era poética, fria e implacável. "Dandara", Calu sussurrou a cada pá de terra. "Dandara." Os pedidos de misericórdia tornaram-se mais desesperados, mais roucos, até que, um por um, foram silenciados. A terra, cúmplice da vingança, engolia seus exploradores. O som das vozes dos capatazes foi diminuindo, até que o silêncio final se instalou na garganta do diabo. Apenas o som da chuva lá fora e o trabalho incansável de Calu e seus homens preenchendo as aberturas, selando para sempre o túmulo que eles haviam construído. A mina, fria e escura, havia se tornado juíza. Os escravos, os coveiros e os 10 capatazes, vermes que a terra cobiçava, foram finalmente devolvidos a ela, enterrados vivos em sua própria ambição e crueldade. O último clamor havia sido engolido pela terra. O silêncio, denso e pesado, não era o silêncio da paz, mas o da consumação. Calu e seus homens pararam de cavar. Eles se olharam na penumbra, suas faces marcadas pela exaustão e por uma nova, sombria satisfação. Não havia euforia, apenas a certeza de uma dívida paga. "Está feito", Calu sussurrou, a voz rouca. Não era uma celebração, mas uma constatação de fato. A mina havia cumprido sua parte. "Agora", Obi respondeu, apontando para a saída, "nós cumprimos a nossa." Eles emergiram da garganta do diabo, seus passos firmes na terra agora enlameada pela tempestade. A chuva lá fora ainda caía pesada, lavando o mundo. A escuridão era sua aliada. A notícia correu como um sussurro de vento pelas galerias, de escravo para escravo. A palavra de Calu, de que a garganta do diabo tinha engolido seus algozes, acendeu uma chama silenciosa. Não houve gritos, não houve comemoração aberta. Apenas olhares, entendimentos e uma repentina urgência nos movimentos. A primeira parada foi a senzala. Miala, esposa de Calu, esperava com os olhos arregalados. Ela não precisou de palavras.
um único olhar para o marido, e ela soube. Ela o abraçou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, não de tristeza, mas de um alívio misturado com uma dor profunda e um vislumbre de esperança. Amina sangrou o que lhe devia Kalu. Ela murmurou em seu ombro. Kalu assentiu. Agora é tempo de ir. A ideia de queimar Amina e a senzala nasceu como um grito abafado em seus corações. Um ato final de desafio, um adeus ardente à servidão. Usaram a pólvora restante, tochas e o pouco de azeite que conseguiram juntar. Os pontos-chave foram as entradas da mina principal e as paredes de madeira da senzala. Para queimar as correntes invisíveis, Nzinga declarou, com uma faísca antiga em seus olhos. O fogo começou com um estalo tímido, mas logo se alastrou, alimentado pela madeira seca e a raiva acumulada. As chamas lamberam as paredes, engoliram o teto da senzala, e a fumaça preta subiu em espiral, densa, misturando-se à escuridão da noite chuvosa. A mina, antes um inferno subterrâneo, agora ardia na superfície, um farol de rebelião. Vamos! Kalu ordenou, sua voz ecoando sobre o crepitar do fogo. Para a liberdade! Os escravos, despertados pelo fogo e pela notícia, saíram das senzalas. Não todos. O medo era uma corrente mais forte para alguns. Mas muitos, tomados pela coragem que Kalu havia plantado, seguiram-no. Homens, mulheres, crianças, mais de 30 almas, com Kalu à frente, Obi e Zumbi na guarda, Nzinga e Miala guiando os mais fracos. Eles se embrenharam na mata escura e densa que cercava a mina. A chuva, embora um obstáculo, também era uma bênção, apagando seus rastros, abafando seus sons. O terreno de Minas Gerais era traiçoeiro, montanhas íngremes, riachos caudalosos, florestas densas e impenetráveis. Mas para eles, cada espinho, cada pedra, era um passo para longe das correntes. Enquanto isso, na Casa Grande, o coronel Agripino foi acordado por um cheiro de fumaça e o barulho de trovões e gritos distantes. Quando olhou pela janela, viu a mina e as senzalas em chamas, um inferno rubro na noite. Seu rosto, antes rosado pela complacência, se contorceu em fúria e pânico. Fogo! Fogo na mina! Escravos! Malditos! Ele berrou, a voz estridente. O pânico se espalhou como a pólvora. O coronel Agripino, ao se aproximar da mina em ruínas e da garganta do diabo completamente selada, sentiu um calafrio que não vinha da noite fria. Os capatazes haviam desaparecido, engolidos. A evidência era clara. Não um acidente, um levante. Capitães do mato, todos, reúnam os homens, cachorros, cavalos. Quero esses desgraçados de volta. Mortos ou vivos, principalmente mortos. O coronel Agripino espumava de raiva, seu prestígio e fortuna, ameaçados. As notícias se espalharam rapidamente pelas fazendas vizinhas como uma doença. Fazendeiros, já temerosos de revoltas, entraram em pânico. A ideia de que escravos pudessem arquitetar uma vingança tão calculada e brutal gelava seus ossos. A cena dos 10 capatazes enterrados vivos, um conto macabro que os ventos da montanha já sussurravam, era um terror para eles. A caçada humana começou antes mesmo do sol nascer. Capitães do mato, homens rudes e cruéis, conhecedores da mata e treinados para a perseguição de escravos, foram acionados. Com seus cães farejadores e armas em punho, eles se lançaram na floresta, seguindo o rastro recém-lavado pela chuva. Para Kalu e seu grupo, a liberdade não era um destino, mas uma jornada constante de fuga, uma corrida contra o tempo e contra a crueldade implacável de seus antigos senhores. A mina havia se calado, mas a selva agora era o palco de uma nova batalha. O fogo havia se apagado, mas as cinzas ardiam. A fumaça subiu aos céus de Minas, não apenas do fogo, mas do medo. A notícia da mina do Fio d'Ouro se espalhou como uma febre. Não era apenas sobre um levante, era sobre os 10 capatazes, a personificação da brutalidade, que foram engolidos pela mesma terra que exploravam, mortos, enterrados vivos pelos vermes que eles tanto desprezavam.
O nome de Kalu, agora sussurrado, se transformou em lenda. Mata-fome. Não porque ele matava a fome do corpo, mas porque alimentava a sede de justiça e vingava a fome da alma. Mata-fome não era apenas um homem, era a sombra que aterrorizava os senhores e a luz que guiava os oprimidos. Sua inteligência, sua paciência, sua conexão com a terra, tudo aquilo que os senhores ignoravam ou ridicularizavam, se tornou a arma mais potente contra eles. Para o coronel Agripino e os fazendeiros de Vila Rica, o horror em Minas Gerais nunca mais foi o mesmo. Eles haviam temido revoltas, fugas, mas esta era uma vingança calculada. Um terror claustrofóbico que se aninhava no coração da sua própria ganância. Os senhores dormiam com a imagem da garganta do diabo selada, ouvindo os gritos abafados dos seus capatazes, imaginando se a próxima picareta seria para a rocha ou para as fundações de suas próprias vidas. O ouro, antes o símbolo de seu poder, agora tinha o gosto amargo do medo. Cada ruído na mina, cada sombra na senzala, era um lembrete do que Kalu havia feito. O temor de um desmoronamento, antes um acidente da natureza, agora era o fantasma de uma justiça subterrânea. O medo mudou de lado. Onde antes havia complacência, agora havia paranoia. Os senhores de engenho redobraram a vigilância, mas seus olhos não viam mais apenas a rebelião. Viam a inteligência, viam a fúria contida. A história de Mata-Fome não era um simples conto de rebeldia, era um manual de vingança, escrito com o sangue de seus opressores. Para os escravos que ficaram e para aqueles em outras minas e fazendas, a lenda de Mata-Fome se tornou um bálsamo. Não era uma liberdade imediata, mas era a prova de que a justiça era possível, de que o poder dos brancos não era absoluto. A esperança se acendeu em corações há muito tempo apagados. Os sussurros nas senzalas não eram mais apenas de dor, mas de resistência. A ideia de que a terra, que lhes roubava a vida, poderia também ser a executora da vingança, era um novo evangelho. Kalu e seu grupo, em sua fuga para a floresta, para a incerteza de um quilombo, não sabiam que haviam se tornado mais do que fugitivos. Haviam se tornado heróis, mitos, um grito de guerra silencioso para todo um povo. Aquele ato de Kalu, o pai que viu seu filho Dandara ser engolido pela terra e usou essa mesma terra para a justiça, era um lembrete brutal. A opressão extrema geraria a reação mais impensável. A humanidade roubada encontraria sua voz na brutalidade necessária. A história de Mata-Fome se tornaria a canção proibida, contada ao redor de fogueiras secretas, inspirando gerações a nunca esquecer que mesmo no mais profundo abismo, a coragem pode cavar o seu caminho para fora e para a justiça. Comente a palavra coragem se a história de Kalu te inspirou, se essa história de Kalu, o Mata-Fome, te tocou e te fez refletir sobre a força e a inteligência dos nossos ancestrais. Não guarde isso só para você. Deixe seu like para mostrar que essas histórias importam, se inscreva no canal para não perder nenhum novo capítulo dessa saga de resistência e ative o sininho para ser notificado sempre que um novo herói surgir das sombras da história oficial. E para mergulhar ainda mais fundo nas narrativas de justiça e coragem que tentaram apagar, clique no vídeo que aparece agora na sua tela e continue essa jornada conosco.